Oi, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre Bible Journey, ou Bíblia Decor, ou Devocional Criativo, né? Ou Bíblia com Arte, como o pessoal tem conhecido aí, tem sido divulgado. Eu falo muito, as pessoas veem a minha Bíblia, né? Também, e aí sempre me perguntam a respeito da... Sempre tem curiosidade, né? A respeito dessa forma de devocional. Então, a gente vai começar aí 10 dias, né, de devocional a respeito aqui do Simplificando o Secreto da Daisy Wheeler, esse material lindo, né, que eu achei, que eu encontrei no Pinterest e está disponibilizado lá para 40 dias, tem folhas de recorte, né, essa aqui são folhas de recorte, que tem lá a imagem, eu imprimi, né, eu coloquei aqui 2 dias em cada folha, porque é o tamanho que dá para fazer na minha Bíblia, né? Então, se você quiser imprimir uma folha inteira, ele vai ficar um desenho maior, e aí vai tampar a maior parte da sua Bíblia. Na minha Bíblia, esse tamanho aqui está um tamanho bacana, que é uma Bíblia comum, e aí tem as folhas de recorte. Aqui eu já recortei, já soltei, né, para ver que são 2, e já comecei a recortar aqui, preparando o material aí para esses 10 dias de encontro, começa no próximo dia 16. Mas eu quero falar sobre essa arte, né, do Bible Journey, desse momento de devocional criativo. Não é só a questão da folha e do recorte. Todo o processo do devocional faz com que a gente tenha uma conexão maior com o aprendizado do texto que a gente está estudando naquele dia, naquele momento ali. E a cada texto bíblico que a gente vai estudando e vai se concentrando, a gente tem todo um processo de devocional. Devocional é um momento que você para meditar, para se concentrar, para pesquisar a respeito daquele assunto, daquele texto. Então aqui, por exemplo, está Mateus 6,6 e está escrito: ele me ouve no secreto. Mas se a gente for ler lá o texto inteiro de Mateus 6,6, está falando de entrar no quarto, buscar ao Senhor, né, e conversar com Deus no seu secreto, que ele vai ouvir. E aí a gente tem aqui as imagens aqui, que é para fazer essa decoração, mas todo o processo, desde o recorte das folhas, a gente precisa se concentrar e a gente para. E essa devocional, esse momento de devocional, com a arte, ela mobiliza algumas situações, possibilita, né, potencializa o seu momento de estudo. Por quê? Primeiro porque você tem que parar para se concentrar, para cortar. Então tem gente que diz assim: eu não gosto de cortar muito não. Então, eu também não gosto de cortar, eu gosto mais de escrever, desenhar, pintar. Eu não gosto muito de cortar, mas esse processo do recorte, eu dependo da tesoura, eu dependo que a minha mão diga para a tesoura o que precisa ser feito. Então eu treino todos, né, os meus sentidos aí, o meu cérebro vai comandar uma série de sentidos para que eu chegue no resultado final. E aí a devocional é exatamente isso. Eu tenho que me concentrar no que Deus está dizendo para que eu saiba o que fazer da minha vida, quais as respostas que Deus está dizendo para mim, para as perguntas que eu estou fazendo, quais são os momentos que Deus quer que eu pare tudo e escute, quais são os momentos que Deus quer que eu pare tudo e olhe, veja, quais são os momentos que Deus quer que eu faça. Então eu acabo também treinando o meu cérebro para esse momento de concentração naquilo que precisa ser feito naquele momento. E aí algumas pessoas dizem: eu não gosto de recortar porque eu recorto tudo torto, que as imagens, né, não tem linha, não, né, algumas delas não tem linha. Então eu vou mostrar para você, olha, ela vem assim inteira. Primeiro, então, divida a folha, né, que quando você for fazer comigo lá os devocionais, você vai dividir a sua folha. Depois de dividir a sua folha, você vai separar as imagens, ó, sabe? Não recorta tudo de uma vez não, isso é ansiedade. Recorta devagar, ó. Solte as imagens para que tenha aí, né, esse momento também. Percebam que a tesoura é o instrumento. E se ela é o instrumento, ela não tem vontade própria. Então ela não pode sair andando, né? Ela não pode sair andando na sua folha. A tesoura fica parada. A gente também, a gente é instrumento, né? A gente não pode sair andando nas ordens de Deus, né?
A gente precisa deixar que Deus mova a gente conforme Ele vai tendo a necessidade de movimentar a gente. Então, ó, o objeto, né, aquilo que eu preciso, que é o meu alvo da minha resposta, daquilo que eu preciso do meu resultado, é que se movimenta, não eu, não a tesoura, não o instrumento. Então, vamos lá. Ó, eu vou ficar com a tesoura parada, posicionar ela, tá vendo? Aqui, e eu vou movimentar, ó, o papel, certo? Ela só vai abrir e fechar, ela só vai fazer o papel dela de tesoura. E aí, você já vai pensando, enquanto corta, quando começa a sua devocional, você já vai pensando, olha, qual é o meu papel naquilo que eu estou perguntando para Deus? Eu sempre digo para começar o devocional fazendo perguntas para Deus, porque quando a gente encontra com alguém, a gente sempre pergunta, oi, e aí, tudo bem? E às vezes a gente pergunta, mas a gente nem quer ouvir a resposta, né? Quando alguém diz assim, não estou bem não, você já pensa, ai meu Deus, vai falar e eu estou aqui com pressa, né? Mas para Deus não, para Deus faz uma pergunta que você quer ouvir a resposta. Pergunta para Deus, nem se para Deus, se Deus, está tudo bem? Está tudo bem entre a gente? Está tudo certo? Ó, vejam que quem vai movimentando é o papel. A tesoura continua parada, ó. E aí você vai fazendo recorte. Não precisa cortar na linha bem juntinho, não. Pode recortar um pouquinho fora aí do campo da folha, porque aí fica essa bordinha branca, não tem problema, fica bonito, tá? Quanto mais pertinho você fizer, mais certinho você tem que cortar a imagem. Como ela é muito cheia de zigue-zague, você pode ter dificuldade. Então, ó, tá vendo? Pode deixar a bordinha branca, você pode deixar a bordinha branca mais grossinha, mais fininha, tá? Então tá aqui, ó, esse aqui é cheio de movimento, olha a flor, né? Olha o resultado, tá vendo? Que a tesoura fez. Então quando você pensa, né, você pergunta para Deus, Deus, qual é o resultado que o Senhor quer para mim? E aí você fica parado, sabe? Por isso que não é legal, ou eu sempre digo, né, que você pode orar em todo tempo, lavando louça, arrumando casa, fazendo tudo, mas chega em determinado momento, para algumas situações, em algum momento do seu dia, você tem que parar para ver um resultado mais perto, para ver com mais detalhe o resultado daquilo que você está fazendo. Então, o Bible Journaling, né, essa arte criativa, né, no momento de devocional, faz a gente ter esse momento também. E aí eu vou recortar aqui mais uma para mostrar. Ó, vou recortar agora essa daqui, ó, o retrato. Tá vendo? Ó, eu vou soltar a imagem da folha inteira. Não vou tentar recortar aqui, ó, tá bem juntinho da folha inteira. Soltei. Agora aqui, ó, eu vou recortar bem pertinho. Ó. A tesoura fica parada e quem vai movimentar é o papel, é aquilo que eu estou em busca do resultado. Aqui tem umas imagens que é da imagem lá do computador, né, que acabou saindo no print lá da imagem. Mas não tem problema, ou você recorta com ele, eu gosto de recortar com ele porque às vezes dá para usar dessa forma também, né? Ele ficou bonito aqui, preto, aqui com essa linha branca. Você corta assim mesmo, não tem problema. E aí vai recortando. Tô falando, explicando. Mas quando você estiver fazendo seu momento de devocional, respira, né? Então eu sempre faço assim um momento de respiração também e vou pensando, não sai falando, né? A gente tem gente que ora muito, mas escuta pouco Deus falar, lê pouco a Bíblia, porque quer falar sem parar, né? Então respira fundo e solta, concentra sua mente aqui, concentra em esvaziar a mente no sentido de não fica pensando, o que eu vou fazer? Onde que eu vou colar? Acho que eu vou colar aqui. Ou então, depois que acabar aqui, eu tenho tanta coisa para fazer. Agradece a Deus por esse momento, agradece a Deus por aquilo que você tem, agradece a Deus por aqueles momentos, né, que você tem de ficar sozinho ali com Deus. Agradece a Deus por Ele estar ali ouvindo, né? Então aqui, ó, já vendo? Já recortei mais uma.
E aí a tesoura cumpriu novamente seu papel, ficando paradinha lá, e o movimento é com o objeto, que é o que eu quero cortar, que é esse papel aí do Bible, tá? Então você recorta aqui, ó, vou cortar mais uma, e aí esse daqui, ó, tá vendo? Ele não tem linha, não tem nada, são palavras. Como é que eu recorto? Então, primeiro eu solto, vou soltar da folha, deixar só ele, para eu me concentrar só nele, tá? E aí depois eu vou recortar, tá vendo? Em volta da palavra, ó, no movimento da palavra aqui mesmo, ó, como se eu estivesse envolvendo ela. Se você quiser pegar uma caneta e desenhar em volta, também pode ser, tá? Senão você pode ir fazendo assim, tá vendo? Deixa eu chegar aqui pertinho, olha aí, tá? Quando eu colar lá, ele tá envolvidinho. Se você quiser fazer com a caneta, corta em cima da caneta também, ou deixa a bordinha da caneta, tá? Então aqui, ó, olha os detalhes, olha que beleza. O seu cérebro vai preparando o seu cérebro para aquilo que é belo, aquilo que Deus está para falar para você. Isso já dá uma sensação prazerosa. O que gera um hábito, um hobby mesmo, você sente falta de fazer, é desestressante, porque você trabalha a respiração, a concentração, então você desestressa, por isso que não precisa, por isso que a gente solta as imagens, por isso que a gente faz mais distante, né, o recorte mais distante da linha, do desenho, para ficar a bordinha, para não ter a exigência do sair tão perfeito, né, tão certinho, eu só preciso recortar. E aí eu vou fazendo essas imagens e vou recortando. E aí na hora do meu Bible Journaling, eu vou ler o texto, tem todo o processo lá que a gente vai ver no dia 16. Eu leio o texto e depois eu vou fazendo todas as folhas dos 10 dias que a gente vai fazer o devocional. Eu vou enviar para você assim, ó, já pronto para imprimir. Aqui eu imprimi numa folha brilhosa, né? Pedi a menina para imprimir numa folha brilhosa, mas você pode imprimir na sua casa na folha normal. E já vai assim nesse formato, com 2 em cada um, né? Com 2 em cada folha, para você colocar direitinho. Aqui em cima, ó, tem o dia, tá vendo? Ó, aqui é o dia 10, esse é o dia 9. E também eu vou disponibilizar lá onde eu encontrei as outras 40. Então você vai seguir depois do 10º dia comigo, você vai seguir fazendo esse devocional, que é o Simplificando Secretos de Deus. Aí vamos descobrir Deus aí no secreto, né? Ele fala pra gente dessa conversa no secreto, mas ele se apresenta lá no secreto para quem quiser, não é uma coisa escondida, né? É para quem quiser, para quem buscar, mas a gente precisa ir lá trabalhar no jardim secreto. Por isso que tem tantas flores assim, né? Tanta jardinagem assim nos desenhos, né? Porque a gente vai falar sobre esse jardim secreto, tá bom? Deus abençoe, espero que seja um hobby, mas que seja também um hábito, o devocional, e que seja um incentivo aí para aprender mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe.